Com a alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança. Aí a vontade de Deus é que iniciemos cada dia com novo ânimo, nova alegria, otimismo e o ânimo. E quanto isso é importante para todos e cada um de nós. Mais alguns dias estaremos presenciando, ou para quem gosta do carnaval, participando igualmente do carnaval. E igualmente logo após o carnaval, iniciamos a quaresma. Essa palavra quaresma quer dizer 40 dias de interiorização, 40 dias de uma maior espiritualidade, de uma maior aproximação. De quem? De Deus, nosso Pai, que nos criou. E está bem claro em São Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde nós lemos a palavra e Cristo Jesus que quer o nosso bem. E o que é que ele diz? Eu já achei aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Lavai as mãos, os corações pecadores, e purificai-vos no vosso interior. Ó homem de dupla atitude. O que quer dizer de dupla atitude? Uma hora está com Deus, com Jesus Cristo, outra hora está com o demônio, com o espírito das trevas, o espírito do mal. Não é esta a vontade de Cristo Jesus. Cristo Jesus quer que a pessoa viva o seu batismo, viva a sua fé. Ame somente a Cristo Jesus e ame os seus semelhantes. Aquilo que Deus disse lá no início da humanidade. O que é que Deus disse? Amai a Deus sobre todas as coisas, mas amai também os semelhantes como a você mesmo. Então, o tempo da quaresma é um tempo também em você olhar um pouco como é que está a sua vida até o momento presente. Estou eu realmente amando a Deus e amando meus semelhantes? Ou eu estou cultivando o meu orgulho, o meu amor próprio, a minha autossuficiência? E eu gosto de repetir essa frase na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, o que nos diz? Cristo Jesus, Deus rejeita os orgulhosos e dá sua graça aos simples, aos humildes, a todos de coração aberto para todas as pessoas. Então, devemos procurar vivenciar agora o tempo da quaresma, ler um pouco mais a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos orientando, assim como também um guia de turismo, por exemplo, vai orientando o motorista que vem para Florianópolis ou para qualquer cidade com 40 ou 39 ou 45 turistas, e ninguém deles conhece aquela cidade, ou seja, Florianópolis, nem o motorista é a primeira vez que vem. O que faz o guia de turismo?
não está somente ali para explicar a cidade, a população, mas está ali para orientar também o motorista. E todos os motoristas de ônibus sabem que Florianópolis nem sempre é uma cidade fácil de dirigir. Mas, então, assim também a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo Jesus, vai nos orientando na nossa vida, vai nos teleguiando, vai nos mostrando o caminho certo, o caminho do bem. Assim como existem as leis do trânsito, e toda pessoa que segue religiosamente as leis do trânsito não leva multa, não passa por situações difíceis, não leva o seu automóvel para o precipício, ou por causa da velocidade, ou das ultrapassagens, ou por causa da desatenção, ou porque está embriagado, ou porque está no celular. E então devemos sempre, aquilo que nós fazemos, devemos fazê-lo bem. Ontem mesmo ainda eu cumprimentava e dava os parabéns para uma pessoa que eu sei que tudo que ela faz, essa pessoa faz, mesmo as mínimas ocupações, os mínimos trabalhos, são bem realizados, são bem feitos. Isso que Deus quer. Então, estamos iniciando o tempo tão bonito da Quaresma, onde a pessoa procura se dedicar um pouco mais para o seu espírito, para a alma, para tudo aquilo que nos eleva para o infinito, para o transcendente, para o absoluto, ou seja, para Deus, e nos torna muito mais alegres, positivos na vida, mais felizes, porque sabemos que longe de Deus ninguém é feliz. Então é um tempo de mais oração, de mais penitência, de mais sacrifício por aquele que fez um grande sacrifício por nosso amor, doando a sua própria vida, de mais fraternidade, de mais sintonia com os nossos semelhantes e de mais oração, de melhor atendimento para as pessoas que estão chegando para a nossa bela capital Florianópolis, onde tantas pessoas vêm e se sentem bem. Por quê? Porque são bem acolhidas. Devemos atender a todas como se fosse o próprio Cristo Jesus. E Cristo Jesus nos diz: acolhei a todas as pessoas, como você também gosta de ser acolhido quando você viaja para qualquer cidade de Santa Catarina, ou do Brasil, ou mesmo da América Latina, ou mesmo na Europa, ou na Terra Santa, seja onde for, quando você é bem acolhido, você se sente bem e você sabe agradecer. Obrigado, não custa dizer isso. E nós sabemos que essa é a vontade de Deus. Então, especialmente também no tempo da Quaresma, cada ano começa uma nova campanha da fraternidade que nós devemos procurar vivenciar. Neste ano o tema é fraternidade e moradia. Então devemos procurar olhar para tantos irmãos nossos e também onde o lema é de Cristo Jesus, Ele está no meio de nós. É o que lemos em São João, capítulo 1, versículo 4, aliás, versículo 14, capítulo 1, versículo 14.
14 de São João. Então, claramente, 14 de São João, Cristo Jesus. Então, ao terminar a sua missão aqui na Terra, ele partiu para a eternidade, mas ele deixou uma... O que é que ele deixou para nós? Uma lei, uma regra, uma ordem. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. São João, capítulo 15, versículo 17. Está muito claro. Então, nós devemos procurar, no tempo da campanha da fraternidade, nos unirmos a todos nossos semelhantes, darmos-nos bem com todas as pessoas, não somente com os familiares. Então, quarta-feira de cinzas. Por que quarta-feira de cinzas? Porque, seguindo aquilo que nós lemos em Gênesis, primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis quer dizer o livro das origens. Eu já disse aqui mais de uma vez, onde Deus se apresentou quando nossos primeiros pais, por orgulho, disseram: nós não vamos mais obedecer a Deus. Por que obedecer a Deus? Nós também somos bonitos, nós também somos inteligentes, nós queremos também ser Deus. Aí Deus chegou e disse: ah, é? Ah, você não quer mais obedecer? Eu que criei a vocês, eu que estou dando vida a vocês. E nós sabemos que basta Deus retirar o sopro da nossa vida, pronto, nós estaremos, diria o alemão, a pessoa está caput. O que quer dizer caput? Está morta. Sem ar, ninguém de nós pode viver. Fica sufocado. E o que é que Deus então disse para eles? Está bem claro. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Eu vou ler aqui, onde Deus diz: doravante, da agora em diante, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, pois vieste da terra, e da terra novamente retornarás, porque és pó, és cinza, e ao pó e à cinza retornarás. Então, nós somos nosso corpo, nossa matéria, não é nada. Nós somos muito importantes. Por quê? Porque nós temos uma alma imortal, temos o espírito, e as faculdades da nossa alma é a inteligência, é a imaginação, é a memória, são as faculdades, é exatamente a imortalidade. Então devemos dar valor ao nosso espírito. E aí, então, enfrentaremos na amizade com Deus, receberemos sempre mais bênçãos, mais graças, e a nossa vida se tornará sempre mais feliz. Isso é que nós queremos. Porque a nossa felicidade, Deus não nos criou para sermos felizes apenas na eternidade. Não, nós deveremos construir a nossa felicidade aqui na Terra. Então, especialmente, nós também lemos no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que todos tenhamos o coração aberto em favor de nossos semelhantes, em favor de todas as pessoas necessitadas. E, especialmente, por exemplo, essa campanha da fraternidade é fraternidade e moradia. Quantas pessoas que não têm o seu lar e, às vezes, uma casinha onde chove dentro, onde não tem o conforto nenhum, e são alguns milhões. E
E se as pessoas procurassem, por exemplo, nós sabemos que são milhões de pessoas, 6,5 milhões de pessoas que não têm a sua casa para residir. Muitos que têm, ainda bem quando encontram uma casa, uma família que ampara. Eu pensei um pouco, quando estava preparando também este nosso encontro, imaginemos, se cada 10 famílias, 10 pessoas se unissem e olhassem para uma família que não tem casa, que dorme na rua, enfim, que não tem nenhum conforto, não tem a vida digna. E Deus quer, Jesus Cristo também, que todos tenhamos uma vida digna. Retornando-se 10 famílias, por exemplo, se unissem, se colaborassem entre si e fizessem o propósito. Nós vamos construir uma casa, uma casinha, ao menos com o conforto necessário, com 2 ou 3 quartos, uma casa para esta família necessitada, para essa família pobre, que não teve a chance, como tantos de nós temos, de ter o nosso lar. No final da campanha da fraternidade, o que acontecia? Quantas milhares de famílias pelo Brasil afora teriam a sua casa? E o que custaria a colaboração? Porque Deus ajuda aquela pessoa que ajuda o seu semelhante. Ajuda não dando ali dinheiro, mas ajuda em quê? Ajuda na saúde, ajuda evitando um desastre de automóvel, onde a pessoa às vezes gasta para consertar o automóvel 8 mil ou 10 mil e tal. Então você veja, se 10 famílias se unissem e colaborassem entre si, nós teríamos no final da campanha da fraternidade algo maravilhoso. Quanta alegria para essa família e também alegria para o seu coração. Um dia, Cristo Jesus, quando você chegar na eternidade, lhe diria para você, pai, para você, mãe, vocês colaboraram dar uma moradia digna para pessoas necessitadas. E então, você lendo Mateus capítulo 25, versículo 34, o que é que você encontrará lá? Eu já vou ler para você. Veja bem, capítulo 25 de São Mateus. Eu estou no capítulo 28, é o 25, capítulo 34, já encontrei. O que é que Cristo Jesus lhe dirá então? Vinde bendita, vinde bendito de meus pais, vinde benditos, recebei a recompensa que vos estava preparada desde toda a eternidade. Entra agora para a felicidade eterna, porque você olhou, viu a pessoa necessitada e você se uniu com mais 9 famílias e construíram para que aquela família necessitada, família pobre, família que veio para outra cidade porque não tinha condições, não tinha trabalho, não tinha emprego, e em Florianópolis encontrou emprego e também encontrou corações abertos para construir um novo lar. Bem, então, sobre a campanha da fraternidade, vamos falar mais uma outra vez sobre esse assunto. Mas dia 6 de fevereiro, ou seja, na sexta-feira passada, celebramos a primeira sexta-feira do mês. E agora sexta-feira vai fazer uma semana.
Mas então foi dia 6. E nós não tivemos chance de refletir, de falar um pouco sobre a primeira sexta-feira do mês, que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Você sabe que o Sagrado Coração de Jesus apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, no dia 27 de dezembro de 1673, para uma jovenzinha religiosa, e abriu a sua veste, o seu manto, e mostrou o seu coração aberto pela lança do soldado Longino, que era pagão, e naquele momento recebeu a graça de Deus, se converteu, seguiu a mensagem de Cristo, tornou-se um grande santo. E quantos que hoje são devotos de São Dimas, aliás, de São Longino, e quantas graças receberam? Mais de uma pessoa já me disse, eu recebi graça especial. Falei em São Dimas, porque São Dimas também, na última hora, no alto da cruz, disse para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, na eternidade. O que é que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. São Dimas. Por maior que seja o pecador, o que é que Cristo diz? Se arrepender, se fizer penitência, se mudar de vida, poderá ser um grande santo. Quantos santos que existem hoje em dia canonizados pela Igreja? Não vamos citar muitos, mas Santo Agostinho, por exemplo, foi batizado apenas com 33 anos e foi catequizado, conheceu a doutrina de Cristo. Uma pessoa que vivia sempre angustiada, sempre triste, sempre desanimada, chateada da vida, chorando lá em Roma, debaixo de uma figueira, e ele então escutava a voz, era a voz de Cristo Jesus. Toma e lê, toma e lê, toma e lê. O que é que dizia Cristo? Toma a palavra de Deus e lê. E ele abriu a Bíblia Sagrada. E exatamente em Romanos, capítulo 13, versículo 13, olha, já encontrei. Então, o que é que ele leu lá no capítulo 13, versículo 13? Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. O que quer dizer pleno dia? Em plena graça, na claridade. Ninguém gosta das trevas, ninguém gosta de andar pela escuridão. Quantos males acontecem na escuridão? Então, aqui bem novamente repetindo, capítulo 13, versículo 13, comportemo-nos como em pleno dia, nada de orgias. Ai, carnaval, quantas pessoas estragando a saúde corporal e espiritual, quantas pessoas caindo nas trevas, deixando-se dominar pelo demônio. Veja aqui o que diz a palavra, e disse para Agostinho, e Agostinho mudou do dia para a noite. Saiu das trevas e foi para a luz. Nada de, o quê? De orgias. Nada de bebedeiras. Quantas pessoas que nesse carnaval estragam o seu fígado, estraga a sua saúde, estraga a cabeça, tonto. E pior de tudo, desajuizado, porque a pessoa que bebe não perde completamente o juízo. Toma o carro e sai por aí, para lá e para cá, e desastre. E leva às vezes a família, ou alguém da família para a eternidade,
Quantas vezes pessoas inocentes que vinham dirigindo com cuidado, vem um cara embriagado, ou drogado, ou distraído, ou no celular, e pá, de frente. Ainda eu escutei, um tempinho atrás, alguém me dizia, foi lá para o Paraná, a pessoa sai da praia, tudo isso, eu não sei se é velocidade, eu não sei a causa, vai de encontro a um caminhão. Morreram quem? Ele, motorista, a esposa, mais um sobrinho de 10 anos, eu gravei o que me disseram, e mais gêmeozinhos com 5 meses. Coitados, foram para a eternidade. São anjinhos que estão junto com o anjo da guarda, junto com Jesus. Mas continuemos aqui. Vejam só como diz, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem de dissoluções, nada de brigas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, das paixões. Então, especialmente a graça de Deus deve estar dentro de nós. O tempo, infelizmente, nosso, apesar de ser mais ou menos meia hora que eu tenho, mas passa tão rapidamente. Ouçamos nesse momento também a palavra de Cristo Jesus, onde nos ensina algo de maravilhoso. É do Evangelho de São Marcos, onde capítulo 7, versículo 14 a 23 nos diz, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, escutai todos e compreendei o que torna impuro, torna péssimo, torna mal, torna impuro o homem. Não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse, será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E Jesus disse, o que sai do homem, isso é que torna impuro o homem. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, roubos, devastidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e são elas que tornam impuro o homem. E quanta coisa disso aqui que Cristo diz que faz mal para o ser humano. Também os radiovintes nossos e, aliás, da TV, Adalgiso Brasil e Roseli Bernardes, Adriana Martins, Enio Carvalho de Araújo, Jorge Silvio Furtado, Álvaro Francisco de Oliveira, Zilda, Isabel Medeiros, Nelci, Frederico Prudêncio Valmor Abreu. Também, se você ainda não adquiriu o seu calendário do Sagrado Coração de Jesus, você que veio, quem sabe, agora da praia ou das férias, adquira. Não é qualquer paróquia. Em geral, desapareceram já esses calendários. Mas disseram que tem alguns calendários ainda na Secretaria
da paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Coqueiros, bem como na paróquia Santo Antônio de Campinas. E agora, terminando o nosso programa, vamos também nos lembrar de tantas pessoas enfermas, a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora em favor dos enfermos, bem como a bênção da água, saúde, alegria, felicidade, otimismo a todos e todas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com muita fé esta água, vai lhe fazer um grande bem.